Olá, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar com uma temática bem polêmica na enfermagem, que é o cálculo de dimensionamento. Aí toda vez que a gente fala em cálculo, o pessoal fica aí meio desesperado, né? Porque geralmente nós que somos da área de biológicas não gostamos muito dessa coisa de matemática, né? Mas é necessário e vamos trabalhar de uma maneira que fique mais prazeroso, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? Então vamos lá, dimensionamento do pessoal de enfermagem, aqui as referências que eu usei para construir essa aula, e para quem quiser e tiver interesse, acho legal pesquisar, consultar, ler sobre o assunto, principalmente a própria resolução COFEN, né? Isso é interessante que vocês olhem, e eu fiz a aula toda fundamentada nela, né? Então, mesmo assim, eu sugiro que vocês deem uma olhada. Vamos lá. O que será que é dimensionar? Então, dimensionar, na verdade, é um processo sistemático, ou seja, tem várias etapas, etapas de cálculo, que objetiva, de certa forma, determinar a quantidade e a qualidade de profissionais de enfermagem. Quando eu estou falando quantidade e quantidade é número, qualidade é categoria. Quando serão auxiliares, quando serão enfermeiros, quando serão técnicos de enfermagem. E isso é para atender à necessidade de assistência, seja ela direta ou indireta, e atender à demanda da enfermagem e do cliente também, né? Então, é um cálculo extremamente importante que a gente tem que aprender a fazer e tem que entender a importância, tem que tomar e adquirir consciência da importância de trabalhar com dimensionamento, né? É da competência do enfermeiro, é privativo, não dá para a gente delegar, a gente tem que saber fazer e tem que fazer, e tem que saber negociar também com os dirigentes para que seja atendido um mínimo, um quantitativo e qualitativo ideal para a enfermagem, para a gente poder prestar assistência de qualidade. Parte-se do princípio que uma assistência de qualidade ela deve ser prestada a partir do momento que você tenha minimamente um quantitativo e qualitativo ideal, né? Então, é uma função gerencial privativa, o objetivo é você manter a qualidade, você dá qualidade da assistência prestada, né? Dá possibilidades para que a assistência seja prestada com qualidade. Isso requer que você garanta a vigília, ou seja, o pessoal da manhã tem que prestar a mesma assistência com a qualidade que o da tarde, que o da noite, e também igual, a assistência tem que ser prestada de maneira igual, com quantitativo e qualitativo igual, de segunda a sexta, e sábado e domingo também. Não é porque é sábado e domingo, porque é noite, que a gente vai trabalhar com um quantitativo e um qualitativo inferior, né? Então, isso a gente tem que ter consciência também. Para que vocês vejam que é de fato uma atividade privativa, basta consultar a nossa lei de exercício profissional, está lá dizendo sobre essa questão gerencial, tá? E aqui eu estou deixando um pouco mais esquartejada a questão da nossa lei 7.498 com relação às nossas atividades que fazemos e que não devemos delegar, né? Então, está aí a consulta de enfermagem, a prescrição da assistência, os cuidados diretos prestados ao paciente grave, que tem risco de morrer, né? Com risco de vida, e também aqueles pacientes que têm maior complexidade. Então, isso diz respeito ao qualitativo, né? Quantas dessas pessoas que a gente está dimensionando devem ser enfermeiros, né? Porque os enfermeiros têm que ter, têm que estar em quantitativo adequado, porque eles têm aí uma tarefa privativa que é indelegável a cumprir, tá? Outra questão extremamente importante, e aqui eu coloco, né? Tem a resolução COFEN 564 de 2017, que diz sobre o nosso Código de Ética Profissional, e lá está muito claro que é responsabilidade e dever de todos os trabalhadores de enfermagem assegurar a pessoa, a família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. E eu só consigo fazer isso se estamos em quantidade e qualidade de pessoas, tá? Outra questão importante está aí na nossa Constituição Federal de 1998, que o direito à saúde, acesso ao serviço de saúde é previsto como universal. Então, todas as pessoas que precisam de atendimento à saúde devem ser atendidas. Atendidas por quem? Pelos profissionais de saúde, dos quais a gente destaca aí a enfermagem, né? Então, nós devemos atender com qualidade a população. Com relação ao Código de Defesa do Consumidor, está aí que todo paciente tem direito à assistência individualizada,
pautada em evidência científica, que seja de acordo com as necessidades que ele tem, aí a gente puxa aí os princípios do SUS, a universalidade, a equidade, a integralidade, isso é um direito, né, do paciente. E a gente também só consegue atender esse direito se a gente tiver em quantitativo e qualitativo suficiente. Tá? Então, é essencial estarmos em número adequado para atender os nossos pacientes. Tá? Número e categoria profissional. Aí eu coloco uma questão extremamente importante da segurança do paciente com relação ao dimensionamento. Eu gostaria de ler com vocês, fazer a leitura desse texto. Quando as instituições trabalham com quadros reduzidos, a enfermagem não consegue supervisionar, monitorar ou avaliar adequadamente seus pacientes para que possa detectar sua resposta ao tratamento e às medicações, para avaliar se o paciente está sob risco de queda ou de desenvolver lesão por pressão, ou mesmo para detectar mudanças sutis no estado do paciente que possam indicar pior em sua condição. A partir do momento que eu, enfermeira, sou obrigada a entrar numa escala de assistência junto com os técnicos e auxiliares, eu deixo de cumprir o meu papel. É óbvio que a gente tem que se ajudar, somos uma equipe, mas cada um tem o seu papel. Se você está em quantitativo inferior ao que deveria, você vai ter que entrar na escala junto com eles. E quem vai fazer o seu papel? Quem vai receber uma assistência sem qualidade? E que equipe que vai ficar desarmonizada, né? Porque não tem, cada profissional de saúde, existe uma categorização dos profissionais de saúde, justamente para que as coisas aconteçam de forma organizada. Então a gente tem que entender que essa divisão, né, de categorias é justamente para que cada qual cumpra o seu papel e que esses papéis se integrem. Né? Então precisa ter quantitativo e qualitativo em número suficiente. Vou falar até o final da aula sobre isso. Tá? Uma questão importante que a gente precisa deixar um pouquinho de lado é pensar que toda tecnologia de informação e comunicação pode nos substituir, isso em hipótese alguma. Na verdade, a tecnologia ela é um subsídio para você prestar uma assistência de melhor qualidade. Ela é um apoio, né, para o seu cuidado. Mas ainda assim, na nossa área não existe possibilidade de substituição da mão de obra. A gente ainda tem que continuar com quantitativo e qualitativo, é o ideal, ok? Isso é bem importante. Olha a charge bonitinha que eu coloquei aí para vocês lerem. São as pessoas que detêm as competências. A máquina, ainda não conseguimos uma máquina que funcione como um ser humano. A enfermagem, menos ainda, né? Tá? Vamos lá. Outra questão bastante importante é que a gente não pode considerar, para fazer o cálculo de dimensionamento, simplesmente o número de leitos que a gente tem. Porque o número de leitos ele não vai te dar uma condição adequada para o cálculo de dimensionamento. Antigamente era feito usando esse referencial. Hoje a gente tem muitos outros referenciais para considerar para o cálculo de dimensionamento e para a garantia de uma assistência de qualidade, ok? Para que serve dimensionar, né? Para que a gente faz esse cálculo? Para que esse cálculo para me encher o saco, né? Não, nada disso. Na verdade, a gente tem o cálculo com vistas a otimizar o recurso que você tem, a gerenciar seu custo e manter a segurança do paciente. Então, a gente tenta equilibrar, né, o custo da mão de obra com pessoas que trabalhem de uma maneira adequada, fazendo e cumprindo o seu serviço de uma maneira adequada, ou seja, otimizando os recursos, né, que são utilizados, para que você, ao mesmo tempo, tenha um custo gerenciado, gaste aquilo que você deveria gastar, prestando uma assistência de qualidade e mantendo o paciente seguro diante disso. Tá? E eu coloco aqui uma questão para reflexão para vocês. Como é que a gente faz para diminuir custo e gerar oferta de serviço diante dessa condição de vida que a gente tem hoje no Brasil, esse contexto de saúde que a gente tem no Brasil, né? Nós temos um sistema de saúde híbrido, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um sistema público, a gente tem um sistema privado, eles trabalham em concomitância, trabalham ao mesmo tempo, em paralelo, eles precisam precisam interagir, e a gente tem uma população bastante volumosa, uma população muito vulnerável, se a gente pensar em determinantes sociais de saúde, né, e que saúde é um equilíbrio de condição de trabalho, de condição de higiene, de condição de moradia, de condição de educação,
E a saúde ela é dependente intrinsecamente de tudo isso, né? E se a gente considerar todas essas questões, nós temos sim uma condição de saúde muito complicada no Brasil, né? E é difícil a gente manter a qualidade na assistência com toda a questão relacionada à ingerência, né? Que o sistema público tem, que a gente sabe que tem, né? Uma questão de ingerência, de corrupção, e o privado não é diferente, mas o privado ainda tem a questão da glosa, do interesse comercial, né, por trás disso tudo. Então, assim, nós temos uma série de variáveis que vão se consolidar e intervir aí, fazer uma questão extremamente complexa aí para o nosso atendimento à saúde, né, trazer uma condição bastante complexa para atendimento em saúde. Então, diminuir custo e manter a qualidade da assistência no Brasil não é para qualquer um, não. Né? Nós temos que refletir muito sobre isso. Vocês que estarão já no mercado de trabalho têm que refletir bastante sobre isso. Né? Uma gestão eficiente de serviços é aquela que pensa no seu quantitativo e qualitativo de pessoal, que parte desse princípio para atender os seus pacientes, ou seja, que valoriza a sua mão de obra. É isso que eu gostaria de destacar para vocês. Você quer ter uma assistência de qualidade? Valorize o seu profissional, o seu colaborador, quem trabalha com você. Eu sempre falo sobre o programa Humaniza SUS quando eu falo sobre a valorização do profissional. A gente consegue humanizar a assistência partindo de uma equipe humanizada. Então, as relações de trabalho devem ser humanizadas. Pensem nisso. Como é que você consegue humanizar uma relação de trabalho se as pessoas não conseguem parar nem para respirar, não conseguem ir ao banheiro, não conseguem tomar um lanche? É bem complicado, né? Então, a gente precisa dar condição para que essas pessoas tenham uma relação de trabalho mais harmônica, né? E aí eu vou encerrar essa primeira etapa do nosso vídeo perguntando para vocês como que é o dia a dia do enfermeiro, né, frente a tudo isso que a gente trabalhou. Vocês já foram para estágio, vocês já estão de frente a essa realidade, e eu pergunto para vocês, o que vocês vivenciaram, o que vocês viram nesses dias de estágio, que faz com que vocês pensem e reflitam sobre como é o dia a dia do enfermeiro. Vamos pensar sobre isso antes da gente continuar, tá bom?